É que a viola fala alto no meu peito humano, e toda mágoa é um mistério fora deste plano. Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver. Bom dia. Começa agora mais um Jornal Rural. Daremos início às principais cotações da região centro-oeste. A saca da soja começa a semana no valor de R$ 67,00 e a saca do milho bate o valor de R$ 20,00. A arroba do boi gordo está no valor de R$ 132,00. O preço do bezerro ainda continua em alta no valor de R$ 1.180, pesando 225 quilos. E o repórter Gabriel Caseiro esteve com o zootecnista Gilberto de Souza, que atua no ramo de financiamento e consultoria em pisciculturas. Irá nos contar um pouco mais sobre essa área. Bom dia a todos, hoje estamos aqui com Gilberto de Souza, ele que é formado pela Universidade Estadual de Maringá, em zootecnia. Atualmente ele realiza projetos de financiamento na área rural, também presta consultoria em propriedades rurais e também realiza um mestrado ali na Universidade Federal do Mato Grosso, em ciência animal, na área de piscicultura. Ele vai falar um pouco hoje pra gente aqui sobre o panorama da piscicultura em âmbito nacional e posteriormente em âmbito estadual. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Gabriel. Atualmente, como você mesmo comentou, eu sou mestrando da área de piscicultura, trabalho com a área de financiamento rural e isso me dá uma certa visão do panorama da piscicultura nacional e estadual aqui interessante. O que acontece hoje no Brasil? O Brasil hoje ele tem um potencial muito grande na questão da produção de proteína animal de origem de peixe. O que acontece? Nós estamos hoje, de acordo com as últimas estatísticas do Ministério da Agricultura, com mais de 2 milhões de toneladas de peixe produzido por ano. Esses 2 milhões de toneladas de peixe produzido por ano, ele foi evoluindo de 2011, 2010 para cá, onde inicialmente a piscicultura extrativista, que é a pesca feita pelos ribeirinhos e tudo mais, ela contribuía com 820 mil toneladas de peixe, enquanto que a piscicultura contribuía somente com 400 mil. À medida que foi evoluindo a atividade da piscicultura, a gente já tem hoje patamares que a gente produz praticamente mais do que a produção extrativista consegue produzir. E isso é interessante para nós que estamos nessa área, porque a gente consegue desenvolver pesquisa, que o setor da piscicultura é muito carente nessa questão de pesquisa, e com isso evoluir cada vez mais. A gente tem grandes desafios hoje na piscicultura. Um deles é a produção de carne com qualidade. Atualmente, a grande vedete da piscicultura ainda é um peixe exótico, que é a tilápia. Aqui no nosso estado, a gente trabalha muito com peixes nativos. A tilápia, inclusive, ela quase não entrou aqui no nosso estado, né? E isso dá pra gente, na produção nacional de peixes nativos, o estado do Mato Grosso, nós somos hoje o número 1 em produção de peixes nativos, enquanto que o restante dos estados estão focados mais em tilápia e carpa, nós estamos produzindo peixes como o tambaqui, os seus híbridos, que são a tambatinga, o tambacu. Estamos produzindo também um híbrido do caixara com o jundiá amazônico, que é o pintadinho da Amazônia, que o pessoal está produzindo aqui no Mato Grosso com muita força, e ele tem uma resposta excelente na questão de produtividade. A gente já consegue observar produtores atingindo 2,5 kg com 10, 9 meses, né? Isso é uma coisa muito interessante para o nosso estado, assim. A gente consegue produzir bastante coisa dentro de uma área pequena e agregar um valor grande com essa produção, para o produtor se sentir confortável na questão de produtividade. Uma outra coisa interessante que temos atualmente, que é muito recente inclusive, é a introdução agora de uma outra espécie que vai ser explorada ou pretendem se explorar, só que não sabem ainda os riscos ambientais que isso pode acarretar para a gente, que é o pangáceos, o famoso panga. O que acontece? Nós temos em São Paulo agora uma fazenda chamada Fazenda Mococa, que ela está produzindo alevinos já para comercialização esse ano.
A grande vantagem desse peixe, enquanto a gente conversa, fala de peixe nativo, produzir 10, talvez 20 toneladas com uma certa tecnologia, de repente, dependendo do sistema de produção, lógico, a gente pode chegar a 100, 150 toneladas por hectares. A gente fala aí de pangaços sem muita tecnologia, com 80 toneladas de peixe de pescado por hectare de lâmina d'água. Extensivo. Isso no extensivo, no semi-intensivo, aliás, semi-intensivo. E chegando lá, de acordo com a reportagem que passou recentemente no Globo Rural, pode chegar a 600 toneladas por hectare. Um nível muito arriscado para nós ainda, e sem contar que é um peixe do Vietnã, o pangaços. É um animal que a gente tem que tomar um certo cuidado, mas que tem um potencial enorme para produtividade e produção. Você tem mais alguma pergunta? Os manejos que vocês adotam ali na universidade, no seu programa de ciência animal, você poderia falar um pouco da importância deles, desde o horário que você realiza ele, temperatura adequada, tudo isso, e qual que é a importância desse tipo de manejo na piscicultura comercial? A piscicultura atualmente ela sofre uma tentativa de medicação. O que acontece? Não existe nenhum medicamento atual, nenhum medicamento regularizado. Quando a gente fala de piscicultura, o remédio que mais se usa, que não é remédio, é o sal. Então a gente trabalha com sal por causa de questões de produção de muco no peixe, mas a gente vê alguns produtores utilizando terramicina, utilizando verde malaquita, que já é proibido, inclusive, já isso aí, inclusive por fatores simples, que são substâncias cancerígenas. A gente aqui na Universidade Federal do Mato Grosso, a gente trabalha na pós-graduação de ciência animal, no meu caso, no meu experimento com o pintadinho da Amazônia, a gente dividiu os animais em baias e estamos analisando 2 tipos de proteína animal. E esses manejos que a gente adota hoje na piscicultura, esses manejos são basicamente o que você consegue fazer para controlar a sanidade dos animais. Você tem que pensar em densidade de estocagem, você tem que pensar em arroçoamento dos animais, você tem que estar alinhado com o sistema de produção que você trabalha, e cada sistema de produção vai ser individualizado, cada água é diferente. Aqui na faculdade nós temos 8 tanques, e um tanque um do lado do outro, os dois têm 2 águas diferentes. Isso é influência do solo, é influência de manejo, influência da espécie que está dentro da água, que vai produzir um substrato diferente ali. E esses tipos de manejo são muito importantes hoje na piscicultura, porque é através dele que a gente consegue controlar a produção e ver os parâmetros físico-químicos da água, que para a gente estabilizar e controlar tudo que a gente trabalha dentro da piscicultura. Horários, a gente sempre dá preferência aqui nos experimentos da faculdade em trabalhar nos horários mais frescos, até porque a variação de temperatura pode ser prejudicial para a atividade. Quando você trabalha com um peixe, no nosso caso, trabalhando com ele colocando dentro de caixas de água, essas caixas vão esquentar e pode ficar 2, 3 graus de diferença de temperatura para o tanque. Na hora que você coloca o tanque para dentro da represa novamente, do tanque, daquela caixa, os peixes podem sofrer uma variação térmica e um choque térmico e chegar ao óbito, né? O que mais a gente pode falar isso aí de manejo? Como a gente falou, o sal é um dos principais elementos que a gente usa. A gente trabalha com o animal pesando eles, então para isso a gente trabalha também com um anestésico chamado eugenol. É bem comum, é óleo de cravo, e na verdade a gente dilui isso com álcool, coloca dentro de uma caixa e bota os peixes lá dentro. Os peixes entram num estado de relaxamento, e a gente consegue pegar o animal, o pintadinho da Amazônia, que tem os acúlios, são muito perigosos, diga-se de passagem, né? E trabalhar e manusear ele com uma certa segurança. Até porque a hora que você for pesar esse animal, se ele ficar se debatendo, ele pode se machucar e vai dar interferência no peso da balança também. Mais alguma coisa que eu posso estar citando? Só mais uma pergunta, última pergunta para finalizar a nossa entrevista. Quanto à rentabilidade da piscicultura, o que você pode dizer para a gente? Quando você adota todo esse manejo adequado, desde a densidade do tanque, até as práticas de biometria, a utilização de sal, às vezes, tudo isso, quanto à rentabilidade, quando a pessoa faz certo, quando a pessoa faz errado, o que você tem a dizer para a gente? A atividade da piscicultura, a rentabilidade dessa atividade, ela é muito interessante. A gente não tem hoje nenhuma atividade pecuária que produza tanto quanto a piscicultura. A gente está falando de uma produção que a gente pode chegar a 10 toneladas com pouca tecnologia.
com a dotação, simplesmente com a renovação mínima de água e controle dos parâmetros físico-químicos e densidade dos animais. 10 toneladas de peixe hoje, para o pequeno produtor que não adota muita tecnologia, ele pode chegar a uma rentabilidade até 40%, até 45%. Você pensando em questões de números e questão de produção, você vai observar que a atividade da piscicultura hoje chega a produzir aí 10 toneladas de peixe, pensando em peixe nativo e peixe redondo, 40 mil reais, 10 mil quilos vezes 4 reais o quilo hoje em dia, 40 mil reais bruto por hectare. Você colocando aí, vamos trabalhar redondo, 50% de margem de lucro, lógico, isso aí eu estou jogando lá para o pequeno produtor, trabalhando com um certo acompanhamento e com um nível de tecnologia básico, ele pode conseguir alcançar esse 50%, só para a gente trabalhar com um número redondo. Estamos falando de 40 mil bruto, a gente poderia ter uma lucratividade por hectare de 20 mil reais líquido. Então, quer dizer, me fala uma outra atividade que pode gerar isso tudo. Lógico que quanto mais adensado, mais intensivo vai se tornando a criação, maiores são os custos e vai diminuindo a rentabilidade. Mas em contrapartida, você trabalhando com um sistema tipo Raceway, você pode diminuir para 30% a sua margem de lucro lá, mas se a gente está falando de 100 toneladas de peixe em um hectare, estamos falando de 200 mil reais brutos. Se a gente trabalhar com 30% disso aí, são 60 mil reais. Então, ainda assim, eu ainda acredito que a piscicultura é uma atividade que é muito promissora. Inclusive, um ministro, eu não lembro qual agora, recentemente declarou que a piscicultura seria a solução dos problemas para a produção de proteína de origem animal. Isso aí é muito interessante para nós, porque a gente tem propagandas vindas de graça para a gente. Quem que não vai no médico com problema de saúde e o médico fala, coma mais peixe? A gente não paga para os médicos falar isso que é interessante, né? Então a gente tem um sistema que a gente pode produzir com qualidade, produzir quantidade e ter lucro. Um lucro que pode ser uma saída para pequenos produtores também, porque o pequeno produtor que é o maior beneficiado nessa história. Bom, Juca, era só isso mesmo. Agradeço a você, a sua disponibilidade por estar aqui no nosso programa, falando um pouco sobre a atividade piscícola e todos os seus benefícios e tudo de bom que pode trazer em âmbito social. Muito obrigado novamente e até a próxima. Eu que agradeço, Gabriel, muito obrigado aí pela participação no programa de vocês. Cuiabá está sempre muito quente, não é mesmo, Jorge? Está mesmo, né, Bruno? Angela Cela, como está o clima hoje em Cuiabá e Itajaí? A máxima para Cuiabá é de 38 graus. O dia continuará ensolarado, assim como o resto da semana. A sensação térmica agora é de 42 graus. Ao final da tarde pode chover. Muito obrigada, Angela, pelas informações do tempo. E vamos aos esportes. E o nosso correspondente Daniel Araújo, diretamente da Inglaterra, nos trará informações sobre a Liga dos Campeões. É com você, Daniel. Bom dia, Jorge. Bom dia, Bruno. Falamos ao vivo aqui de Londres, na Inglaterra, onde agora são 9h20 aproximadamente. E hoje vamos falar algumas das atrações do Sport News, que vem logo a seguir. E hoje vamos ter o foco no sorteio da Champions League. O sorteio reeditou alguns confrontos do passado. Vamos a eles. Bom, as oitavas de final serão disputadas em 4 semanas, entre fevereiro e março de 2015. Os confrontos de ida serão 17, 18, 24 e 25 e os de volta 10, 11, 17 e 18. Nesse sorteio tivemos o primeiro jogo Paris Saint-Germain e Chelsea, relembrando o confronto da edição 2013-2014, onde o Chelsea eliminou o Paris nas quartas de finais. O Manchester City, que passou no sufoco no grupo da morte, enfrenta o Barcelona, amplo favorito para esse duelo. O Bayer Leverkusen enfrenta o Atlético de Madrid, o atual vice-campeão europeu. Jogo fácil para o Atlético. Juventus e Borussia reeditam a final de 96-97, onde os alemães se deram melhor em cima da velha senhora, que hoje busca reabilitação. O Schalke 04 reencontra o Real Madrid, onde foi humilhado nas últimas oitavas de final, perdendo de 3-1 e 6-1. Shakhtar Donetsk enfrenta o Bayern de Munique. O Bayern de Munique bem encaminhado nesse jogo. Arsenal enfrenta o Mônaco. E o Basel, grande surpresa, eliminando o Liverpool. Deu um choque aqui na Inglaterra, principalmente, com esse resultado. Enfrenta o Porto.
Então é isso, esses foram os resultados do sorteio da Champions e volto com vocês, Bruno e Jorge. Bom dia. Obrigado, Daniel, pelas informações. O Jornal Rural termina aqui. É que a viola fala alto no meu peito humano, e toda mágoa é um mistério fora deste plano. Pra todo aquele que só fala